Saudações, povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça conosco. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, graças te damos nesta manhã, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, meu Deus, pelos enfermos, te pedimos pelos desabrigados, pelos famintos, pelos oprimidos e deprimidos. Te pedimos, meu Deus, em favor dos governantes, Senhor, de todas as nações sobre a terra. Te pedimos paz, te pedimos, meu Deus, que o Espírito do Senhor repouse, promovendo salvação sobre todo aquele que crê e ouve a tua palavra. Senhor, muito obrigado por este dia, em teu santo e poderoso nome, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando início a mais um estudo da nossa EBD. EBD do dia 31 de maio deste ano vigente, 2020, contexto bíblico de referência em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que tem o título Cristo, presente de Deus para o mundo, ou Christos Todorototel Ston Cosmo. O autor começa a sua introdução nos dizendo que era muito comum na política internacional do Oriente a troca de presente entre os reis. Esse ato ocorria com frequência e principalmente da parte dos reis cujo poder e o reinado era menor. Isso tinha a intenção de gerar uma propiciação, um momento propício de boas relações e até mesmo de pedir desculpa através desse ato de presentear. E o autor, então, ele traz essa ideia de propiciação por meio do ato de presentear, né? A palavra propiciação, ela vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego usado em Romanos 3,25 podemos ter duas pronúncias. Uma é ilasterium ou etilasterium, que significa que Deus se tornou favorável ao homem por meio da morte de Jesus Cristo. Nesta figura de linguagem, podemos ver que Deus nos faz da condição de inimigos dele, amigos, por meio do sacrifício feito por seu Filho Jesus Cristo por nós, na cruz do Calvário. Em Romanos 3,25, é a única vez em que Paulo usa esse termo, essa ideia. Mas podemos perceber a ideia em torno de toda a carta aos Romanos, cujo tema central é a graça de Deus, como manifestação de propiciação à fé para a salvação de todo aquele que crê. O verbo propiciação, no hebraico, ele se pronuncia kepé, que significa fazer amizade, juntar duas partes conflituosas ou em conflito. No Novo Testamento, a ideia é de reconciliação, que se vê bem em 2 Coríntios 5,21. Deus oferece Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho que o reino de Deus e o reino dos homens, eles tentem estabelecer uma relação quando, na verdade, o reino de Deus é infinitamente superior e o reino dos homens é um reino degradado, destruído e condenado. Obviamente, o reino dos homens teria que ofertar a Deus para suplicar a propiciação. Mas aqui a ideia é diferente. É Deus se condicionando, se pondo nessa condição que parece ser uma submissão, mas na verdade não é. É Deus favorecendo o homem, dando condições ao homem para que este, na sua condição condenada, ele possa ter a opção de, por meio da propiciação, se reconciliar com Deus por meio do arrependimento. Né? Deus toma a iniciativa vem de Deus e não do homem. E isso tem que ser assim.
Porque em João 3,27, está escrito que o homem não pode receber coisa alguma se da parte de Deus não lhe for dado. Então, propiciação é ato de Deus e não nosso. Aqui fechamos nossa introdução. Vamos falar agora sobre 4 tópicos muito importantes para a nossa compreensão de Cristo presente de Deus para o mundo, onde estaremos abordando a questão da propiciação e da expiação e entender como ambas funcionam harmonicamente. Embora que, num olhar superficial, tenhamos a ideia de conflito nessa questão, mas não é bem assim. Primeiro, a ira e a misericórdia de Deus. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam, né? Parece, como eu falei, que Deus está submetendo, subordinando. Mas é Ele que oferece o presente. E quem é o presente? Através da figura de linguagem usada por Paulo, o presente é Jesus Cristo, que é dado ao mundo para perdão dos pecados dos homens. Isso realça muito a ira de Deus. E Paulo mostra isso com bastante eficácia na sua carta aos Romanos e também aos Efésios. Romanos 1,18 e Efésios 5,6. Ele diz que Deus é tardio em irar, mas ele se ira. E Neemias 9,17 diz que Deus também se ira. Mas entendamos, a ira de Deus não é uma manifestação de ódio, e sim de indignação. Houve um fato muito interessante em Atos, capítulo 13, do versículo 4 a 12, em que, estando Paulo e Barnabé evangelizando o procônsul Sérgio Paulo, um certo falso profeta, encantador e mago, ele tentava desviar a atenção do procônsul para que as palavras do evangelho não tocassem o coração daquele homem importante e esse homem se arrependesse para a salvação. E ali Paulo profere uma palavra de decisão vinda da parte de Deus. E aquele homem tem como consequência da sua rebeldia a cegueira naquele momento. Há quem pense que Paulo foi violento. Não. Paulo foi decisivo. Paulo ele foi correto. Paulo se indignou por ver que aquele homem não queria perder os seus benefícios, não queria perder as regalias que tinha, porque preferia que aquela autoridade continuasse enganada, pois só enganados é que nós somos fáceis de ser manipulados. E assim também aquele feiticeiro sabia disso e por isso não queria que o procônsul ouvisse as palavras de salvação vinda da parte de Paulo. E entendamos que propiciação se dá quando a ira de Deus e a misericórdia, ela é temperada em Deus, né? E aí acontece a propiciação. Outra coisa é que Paulo estava cheio do Espírito Santo e não cheio de ódio. Por isso, aquele ato teve uma resposta imediata de Deus. As coisas feitas pelo Espírito é Deus agindo. As coisas feitas pela carne traz contenda, dissoluções, confusões, como está lá em Gálatas 5,16. E a propiciação ela é uma manifestação do equilíbrio entre a ira e a misericórdia de Deus. E a ira de Deus não é uma coisa, não é um descontrole emocional, mas faz parte do caráter moral de Deus. Se não fosse assim, ele não se indignaria contra o pecado, né? Porque o pecado é um erro. Ele não seria santo. E por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, ele tem misericórdia. A ira e a paciência se ajustam bem em Deus. Números 14, versículo 18. Aqui surge a propiciação. Quando a ira
e a paciência em Deus ela é ajustada em condições propícias ao arrependimento do homem para a salvação. O segundo ponto é como remover a ira de Deus. Seria possível remover a ira de Deus? A resposta é não. A ira não se remove. A ira ela é desviada. Salmo 78, versículo 38. O pecado tem um preço. E o preço do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Conquanto a recompensa gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. Né? E existe a morte do pecador. O pecado só é aniquilado, ele só é extinguido com sacrifício. No Antigo Testamento, para ensinar essa lição, a morte ela vem como ato de sacrifício e com derramamento de sangue, que faz a propiciação dos pecados. Expiação. De dois, fazer um, reaproximando as duas partes que estão em inimizade. Então, o que é expiação? É pegar duas partes que estão em inimizade e torná-las um mesmo pensamento, uma mesma ideia, fazendo com que a inimizade acabe entre ambas. Né? É um conceito parecido com o da propiciação. Se a propiciação é favorecer ou pedir favor por meio de presentear, expiação é pegar quem está distante por conta de algum conflito de ideia ou de qualquer que seja a natureza e reaproximar e fazer que tenham paz e que continuem em harmonia, caminhando na mesma direção. A última parece avançar e incluir a ideia de um presente. Também não deixa de ser um presente. Pegar duas pessoas conflituosas e reaproximá-las e elas reatarem uma amizade que outrora era boa, isso com certeza é um presente. O terceiro tópico. Entenderemos um pouco da questão de propiciação e expiação no contexto do Antigo Testamento, na questão do tabernáculo. Né? O tabernáculo era o templo móvel, que representava o lugar de adoração ao Senhor. O tabernáculo significava a presença de Deus ali com o povo. Era Deus no meio do povo e ele era móvel. E tinha lá em suas divisões, em seus compartilhamentos, lugares específicos. E tinha um lugar onde ficava a manifestação de Deus, que era o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. A gente pode ter essa referência bíblica em Êxodo 33, do 7 a 11, né? E ali, no lugar santíssimo, era um lugar onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifício, primeiro por ele e depois por todo o povo. Ali, uma vez por ano, segundo o conceito do judaísmo, o perdão dos pecados era desviado. O perdão dos pecados era concedido ao povo e a ira de Deus era desviada. Mas a validade desse ato, por meio de sacrifício de animais, derramada sobre a caporete, que era a tampa da arca, que nós chamamos também de propiciatório, onde tem os querubins ali em sinal de reverência e adoração, quando o sangue era derramado ali, fazia-se a expiação, porque a tampa era propícia para receber esse ato de expiação por meio do derramamento de sangue. E isso nós também podemos conferir em Êxodo 25, versículos 17 a 22. E ali o mais perfeito ato do sacrifício de desvio da ira de Deus por meio da propiciação, onde a expiação acontecia por meio do derramamento de sangue, acontecia ali, né? Vejamos aqui. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia.
Paulo não se detém em explicar a figura, mas ele está presente em seus sacrifícios, em seus escritos, perdão. A expiação livrava da condenação do pecado. O propiciatório, ou seja, a tampa, simbolizava a cruz de Cristo, onde ele efetuou o perdão dos pecados, com uma diferença: a cruz não tem prazo de validade. No judaísmo, o perdão durava 1 ano, como eu já falei. O perdão da cruz é eterno. Ela resolve o problema do pecado para sempre. Hebreus 9, 11 a 14. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. João 1, 36. A propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo. A propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar o homem com Deus, ou o povo com Deus, segundo Coríntios 5, 18 e 19. O dia em que o sumo sacerdote, como eu já falei, entrava no Santíssimo, que também era chamado pelos judeus como Yom Kippur, ou o Dia do Perdão, era a única ocasião em que o nome de Deus era pronunciado claramente, porque ali expressava o caráter do Pai e está ligado à propiciação, ou seja, o ato do Pai dar seu Filho e garante o perdão dos pecados. O caráter é o caráter de Deus e não o caráter nosso. Quarto ponto, a obra de Cristo. Em Lucas 18, versículo 13, vemos a história de um publicano e de um fariseu, aonde o publicano, reconhecendo a sua condição pecaminosa, ele apela a condição propícia de Deus, de favorecimento de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia. E o fariseu não. O fariseu, se achando cumpridor dos seus deveres mediante a lei, ele não se sente devedor a Deus. Pelo contrário, na sua concepção, ele tem que receber tudo o que ele acha que é merecedor por conta de Deus estar em dívida com ele e não ele em dívida com Deus. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus. E quando essa triunfa sobre a sua ira, ou seja, por mais que Deus esteja irado contra o pecado, a propiciação, o ato de Deus nos presentear com Cristo, faz com que isso triunfe sobre a ira dele, porque a ira é desviada de nós e é apontada para o sacrifício de Cristo. E ali ela fica, ela permanece. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação, Romanos 3, 25. Ele completa a figura do resgate, que já estudamos. A morte de Cristo na cruz leva a Deus a nos ser propício. Jesus fez propiciação pelos nossos pecados, Hebreus 12, 17. Ele presenteou o Pai com a sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui a oferta é do Filho. E não há choque em conflito em que o Pai dá ao Filho e o Filho vem contra a sua vontade. Não, o Pai dá ao Filho porque harmoniosamente o Filho também se oferece para vir em nome do Pai, para fazer a obra do Pai, que também é a sua obra. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, 1 João 2,2. Por isso, ele é nosso advogado junto ao Pai, 1 João 2,1. Como publicano, nós não temos como pagar pelos nossos pecados a Deus. Necessitamos do ato propiciatório de Deus em nosso favor. E esse ato propiciatório de Deus é Deus nos presenteando com Jesus Cristo para que possamos ter a remoção da ira, o desvio da ira para Cristo e para o seu sacrifício, para a sua obra redentora, e para que nele nós possamos ter salvação dos nossos pecados. Em 1 João 4,10, o Filho é o presente dado pelo Pai, diferente do pensamento em Hebreus, mas que o que interessa não é um presente nosso, que não é um presente nosso, ou seja, não somos nós que estamos presenteando, é Deus que nos presenteia. Aqui não é o Filho que se apresenta ao Pai, mas é o Pai que oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo
é um gesto de amor do Pai. Romanos 5:8. Isto é confirmado em Romanos 3:25 e 26, onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Novamente, o Pai oferece o Filho porque, harmoniosamente, o Filho se dá em condições de propiciar, em favorecer o homem para perdoar os pecados do homem. Porque também somos herança do Filho, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36, como está lá. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Um rei guerreava com outro por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende a Deus e o leva a guerrear conosco. Mas, por meio de Cristo, ele nos estende as mãos para fazer as pazes. Isto é a propiciação. Propiciação é ato de Deus. Oferta do Pai é oferta do Filho. É Deus estendendo a mão. É Deus favorecendo. Não porque merecemos, mas porque essa é a sua vontade. Para pensar e agir. Deus deseja manter um bom relacionamento conosco e, para estabelecer essa amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o nosso grande presente de Deus à humanidade. 2. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo. É um perdão para sempre. 3. É pela fé na morte de Cristo, em Jesus, em nosso lugar, que temos paz com Deus. Romanos 5:1. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez. Isto é, graça. Nós nos apropriamos. Isto é, fé. Ou seja, a graça é o ato propício de Deus em nos favorecer. Nos dá condição de fé por meio da palavra pregada para o arrependimento. E isso nós nos apropriamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe grandemente. Saudações, Pastor João, irmã Leila, Ian, família, toda a Igreja de Deus. Saudade de vocês. Que Deus os abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém.